Mais um detalhezinho. Perguntei ao Alexandre quando seria melhor falar sobre isso. Ele pediu para falar já era para ter dito. Não é? Esse livro aqui, Teologia de Missões, é um dos livros que eu tive o privilégio de escrever e foi publicado recentemente. O livro sobre casais, é melhor serem dois, está saindo do forno agora, vai chegar depois do carnaval e eu não consegui trazê-lo, tá? E esses livros, eles têm sido assim uma bênção de Deus no nosso ministério para abrir portas até de sustento, tá? Para o projeto Portugal do Norte. E esse material nós vamos usar como ponto de partida para aquilo que a gente tem para fazer lá em Portugal. E esse livro é R$20, tá? Eu acho que vale a pena comprar, porque, como disse um irmão, uma vez eu fui pregar, esses dias eu fui pregar numa igreja batista, ele chegou em mim e falou assim: pastor, de verdade, eu não conheço você, mas eu conheço o Russell Shedd. Como ele fez o prefácio do seu livro, eu vou comprar por causa do Russell Shedd. Então assim, gente, se quiser comprar por causa do Russell Shedd, não tem problema. Mas pelo menos o prefácio está garantido. Então fico à disposição. Eu trouxe, está aqui comigo, tá bom? E aí eu vou ficar aqui depois do culto. Se alguém quiser pegar um exemplar, enfim, fica à vontade, R$20. Esse valor vai nos ajudar naquele fundo de instalação para viagem, tá? Então, como disse a Jamile, papai, mas e se alguém for comprar e não ler? Vale a pena comprar? Eu acho que não vale. Então ela deu uma ideia. Então você podia dizer que quem não for ler podia dar de presente para outra pessoa, não é? Então a dica é boa, tá? Está à disposição. Mais um detalhezinho. Teve um irmão, está com uma camisa bonita aí. Não, hoje cedo. Cadê? Olha lá, qual que é seu nome? Jorge. Aí o Jorge falou assim: pastor, é o seguinte, eu comprei no camelô, não gastei muito. Não vou falar que eu comprei 3 vezes no cartão. Ontem, depois do jogo, ele falou assim: ó, nem fui muito bem porque eu não vim com todos os meus acessórios. Eu fiquei constrangido de vir com os meus acessórios. Essa brincadeira me fez lembrar de algo importante que me ajuda em relação aos acessórios, tá? E que eu não disse ontem. Vale a pena, eu aprendi isso, não me lembro mais com quem eu aprendi isso, mas a grande pergunta não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou deixando de fazer. Porque às vezes, se você for analisar o que você faz, está tudo beleza, tudo certo, não tem nenhum problema. Você olha para a sua vida, né, em volta assim, puxa, mas isso não tem problema. Não, mas isso não é pecado. Não, isso é legal. Isso todo mundo faz. Não, a minha vida está, né, meio normal. E aí eu comecei a perguntar, e eu tive o privilégio de melhorar, não apenas em relação a acessórios, tá? Eles têm o seu lugar. Os acessórios têm o seu lugar. Os acessórios são importantes também na nossa vida, tá? Não é uma crítica aqui alienada e totalmente contra qualquer tipo de coisa assim. Mas eu comecei a me fazer essa pergunta. Ok, o que eu estou fazendo está ok, mas o que eu não estou fazendo? Então, o problema algumas vezes não é o que você faz, mas é o que você deixa de fazer. O que você tem deixado de fazer? Essa é uma pergunta muito, muito interessante. De repente, a exemplo, o pai está trabalhando, e ele está fazendo uma coisa muito boa. E aí ele precisa se perguntar:
o que eu estou deixando de fazer em relação ao meu filho? Quanto tempo eu passo com ele? O que eu estou deixando de fazer em relação à minha esposa? Quanto tempo eu dedico só a ela? Exclusivamente a ela? Entende? Então a pergunta, o que eu estou deixando de fazer, nos ajuda nesses questionamentos, nos ajuda a reavaliar, e nós precisamos melhorar, não é? Nós precisamos ser melhores, nós precisamos crescer. Então, essa pergunta pode nos ajudar. Falando em ajudar, o Alexandre também me permitiu. Ontem eu não falei, aliás, naquela noite missionária eu não falei, mas eu queria pôr aquele slide do projeto Mantenedores. Graças a Deus nós estamos conseguindo. A conversa com o Júlio ontem foi bem legal. Júlio, a esposa lá, nós sentamos um pouquinho. Ele falou: você acha que Deus não sabe do que você precisa? Deus sabe. Você não tem que se preocupar. Entendeu? Faz sua parte e Deus vai ajeitando as coisas. Esse bate-papo me fez bem. E aí eu preciso dar um relatório para vocês. O nosso alvo são 15 igrejas com 100 euros cada uma, e nós já temos 7. Tá? E interessante, nós já temos 7, incluindo a congregacional do Ipiranga, e nós estamos aguardando resposta de algumas outras. Então, assim, a expectativa é que esse número não seja apenas 7, pode chegar a 11. E aí nós temos um pouquinho mais de trabalho para chegar nas 15. Certo? O que significa 100 euros, 20 euros? Desculpa, euros. Eu não tinha o símbolo do euros e eu pus. Eu não tinha o símbolo do euro e não tinha. O espaço estava curto. Então vai Então ali são euros, ok? E aí nós precisávamos, cabia sim, ele acabou de comprovar. Obrigado, Eduardo, obrigado. Então eu vou usar em outros lugares, aí já ficou. É que eu fiz agora, né? Antes na hora do café, entendeu? E aí, 50 pessoas com 20 euros cada uma, e nós já temos 6 pessoas, tá? Com esse valor. Aí você olha, mas e aí? Não, tem um monte de gente para dar retorno. E aí o grande problema é que o meu folder, ele vai chegar quarta-feira. Eu poderia ter compartilhado aqui com vocês, deixar alguns com vocês, mas assim, nós não temos os folders aqui ainda para vocês me devolverem aquela ficha com os dados, para a gente enviar para a missão, porque toda oferta vai entrar via CEPAL, que é a agência missionária, eles têm um controle, porque se passar daquele valor que a gente precisa, tá? Que são 2.000 euros para a manutenção da família e mais 500 euros de verba ministerial, se passar desse valor, fica retido, e aí numa necessidade eles disponibilizam para a família, numa necessidade, tá? Então toda oferta ela vai ser feita para a CEPAL, e a CEPAL então ela repassa para nós esses valores. Então orem a respeito disso, tá? Orem a respeito disso. E como disse o Júlio, a gente está agradecido a Deus porque ele já sabe, e ele tem levantado pessoas, ele tem levantado igrejas, e se você é uma dessas pessoas, você pode falar com a gente, mandar um e-mail ali, ou então falar com a gente pessoalmente, e nós vamos anotar para as coisas acontecerem. Amém? Amém. EBF, né? Lembra da EBF? Grupo Azul agora, hein? Grupo Azul. Mantenedor, 15 igrejas. Não é essa parte. Grupo Azul, quantos contenedores? Não, brincadeira. Vamos lá. Todos juntos, Grupo Azul. 1, 2, 3.
mão azul para falar o versículo ou duas para revezar, uma vai lembrando a outra. Opa! Vamos lá? Cuidado, cuidado. Pode. Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9, 23 e 24. Ajudou aqui, hein? Ajudou. Grupo azul. Grupo amarelo. Pode ser outra versão. Dá pra ouvir, gente? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Não, vou no microfone lá. Qual é a versão? Qual é a versão? É livre? Tá ligado? Tá, ela aqui. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a minha cruz e siga-me. Diariamente. Não. Gente, vamos ouvir primeiro, depois a gente julga. Vamos Pois lá. quem perder a sua, quem quer ganhar a sua vida, a perderá, mas quem a perder por minha causa, este a salvará. Lucas 9, 23, 24. Muito bem. Amanhã são outros, né? Amanhã são outros. Joia, Alba. Muito bem. Hoje, então, nós vamos seguir lá nos temas que nos passaram hoje. O primeiro foi renúncia. O tema do dia, né? Foi renúncia. Ontem o tema foi atitude. Então você se renuncia, você toma atitude e mantém o foco. Tem gente que se renuncia de uma porção de coisas, tá? Ela toma atitude sim, parabéns, está indo bem, e aí ela tem dificuldade de manter o foco. Lembram quando o Vanderlei, acho que é Vanderlei Silva, estava correndo nas Olimpíadas e apareceu aquele cara na frente? E aí, aquele lá foi um problema do quê? De renúncia? Não. Foi um problema de atitude do Vanderlei? Foi um problema de foco? Foi. Problema do Vanderlei em si, ele perdeu o foco? Não. Mas coisas tentaram tirá-lo do foco. Porque ele perseverou, porque ele teve atitude. Então ele driblou, alguém ajudou, porque Deus manda, né, quem nos ajuda. E aí ele pegou o cara lá e ele manteve o foco. Chegou onde precisava chegar. O Lucas. Teve ajuda espiritual do padre, tirou ele da pista. Como? Teve ajuda espiritual do padre, tirou ele da pista. Teve ajuda espiritual do padre. Aí tirou ele da pista. Tá, mas eu não queria ficar enfatizando a pista, que ele saiu da pista. Eu quero foco, Tony. Foco. Quero saber quem ajudou. Quem ajudou. Então o foco. Mantém o foco. Lucas, na prova do ramo ontem. Cadê o Lucas? Puxa, eu achei muito legal. Aliás, antes do Lucas, eu achei muito legal você, Flávio. O Flávio, o filho do John,
estava numa dificuldade para subir pela corda. E, gente, claro, é difícil mesmo. Claro que é difícil. E aí, na hora que ele punha o pé escorregava. É claro que escorrega. Entendeu? Aí não havia um problema, não era um problema pessoal dele, era uma dificuldade que qualquer um de nós teríamos. Mas aí foi muito interessante porque o Flávio percebeu, falou, vou ajudar. E assim, eu fiquei pensando, de onde o Flávio tirou forças? Porque o meninão lá é grande. E ele foi puxando assim, e o garoto, e foi indo. Eu falei, gente, depois que parar com isso aí, ele vai ficar arrebentado. O tanto de, né, ele fez muita força. Por quê? Porque ele tinha um foco. E aí ele animou o menino. Vamos, você vai conseguir. Enfim, foi uma atitude que eu vou lembrar sempre. E uma outra atitude muito linda, assim, a gente aprende nessas brincadeiras, né? O coração está aberto para ser ministrado. O Lucas, o outro grupo, o outro grupo, que nem é tão bom assim, né? Conseguiu, terminou rápido lá, e terminou a prova. E o Lucas falou assim, vamos terminar, falou com o colega lá, vamos terminar. E os dois foram, o Lucas e não sei quem, foram, o Edu, o Lucas e o Edu. Gente, já tinha terminado. O pessoal já estava vindo para a janta. Mas a perseverança, nós vamos terminar. E eles terminaram. E aí tinha lá uma meia dúzia de invocados, gritando, amarelo. Amarelou. Não, é legal, né? Mantiveram o foco e terminaram. Ah, mas poderiam ter desistido lá na piscina mesmo, porque tinha um outro item lá. Poderiam ter desistido na piscina? Poderiam. Talvez ninguém percebesse. Mas como terminaram, mantiveram o foco, aí todo mundo percebeu, certo? Todo mundo vai lembrar, né? Não importa, e daí que perdemos? A gente tem que terminar isso. Então, legal, manter o foco, faça sua parte, mantenha o foco. É o que a gente vai ver agora, o que nós podemos ver em Lucas 28, Lucas 9, desculpa, nós não vamos sair de Lucas 9, tá? Lucas 9, do 28 ao 36. Aproximadamente, eu já vou colocar aqui os três itens, nós vamos ver nesse pequeno trecho, privilégios com o mestre, limitações com o mestre e fechar com o mestre. São essas três itens que nós vamos ver hoje nesse texto. Tá? Nós temos privilégios com o mestre, nós temos limitações mesmo com o mestre, e nós precisamos fechar com ele. E aí o texto então vai dizer, vamos por etapa, vamos do 28 ao 31. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Olha o privilégio. Qual é o privilégio aqui? Qual é o privilégio? Participar daquela conversa com Moisés, Elias e Jesus com o rosto
esse momento no Monte da Transfiguração, ou na experiência da transfiguração, me comunica privilégio em comum, privilégio de intimidade. E aí nós precisamos nos questionar até que ponto nós temos tido privilégio de intimidade com Deus, privilégio de nos derramar, como fizeram as irmãs ontem à vontade. Choraram. E o marido de uma delas indelicadamente falou que elas estavam com cara de sapo. Que triste. Esse irmão criticando as irmãs que choram. Eu descobri que ele fazia assim, ó, com o dedo, coçando, sabe? Coçando o olho. Ele não queria ficar com cara de sapo. Eu não concordei não, viu? Minha esposa continuou linda, apesar de chorar bastante, sapinha, entendeu? Mas os irmãos, né? Chora, irmão. Jesus chorou. Pode chorar. A gente fica lá durão, né? Não, pode chorar. O Senhor está falando, o Senhor está ministrando. E qual que é o nosso modelo? Jesus é o nosso modelo de homem. Jesus é o nosso modelo de homem. E Jesus chorou. Nós também podemos chorar. Nós também podemos ficar com cara de sapo, né? Nós não precisamos ficar coçando o cantinho do olho. Nós também podemos chorar. Eu estou falando do choro, eu me lembrei porque há momentos especiais que você se derrama mesmo. Que o Senhor te toca, a palavra te toca, e você se derrama na presença do Senhor. E nós precisamos criar esses momentos. Há momentos que acontecem assim na ministração da palavra, porque o Espírito Santo toca no seu coração, no momento de louvor, quando a igreja está reunida. Mas nós precisamos desse momento à parte. Qual é o seu monte da transfiguração? Quando que você se retira para estar a sós com Jesus? Mesmo que não esteja lá Moisés, Elias e outros, né? Mas a sós com Jesus, para um momento de intimidade. O meu momento de intimidade, ele varia um pouco, né? Eu me lembro que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6, naquela oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou um pouco antes, nesse capítulo 6, que nós devemos fazer o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, e Ele nos recompensará. O Pai que nos vê. E assim, quando eu me lembro que o texto diz o Pai que nos vê, pessoal, em alguns momentos eu prefiro me ajoelhar. Não é que você tem que fazer isso, mas em alguns momentos eu me lembro que o texto diz o Pai que te vê em secreto, lá no seu quarto, quando você fecha a porta. É físico isso. Não é fechar, estou fechando a porta do meu quarto aqui no meu coração. Tá, você pode fazer isso. Você está lá no ônibus, no metrô, você está dirigindo, né? Tudo bem, você pode fazer essa tentativa aí, mas existe um momento que é sem ninguém por perto. Existe um momento que é você e Deus. Ainda que você possa fazer, e é bom que faça, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, mas há aquele momento que você quer rasgar o coração. E a pergunta é: quando que você rasga o seu coração? Porque quando você está ao lado de alguém, você está pensando o que o outro vai pensar de você, então você escolhe palavras. E quando você escolhe palavras para falar com Deus, pensando que alguém está te ouvindo, parece que já não é tão completo assim. Não que você seja falso nesse momento, não, mas existe uma ponta de preocupação com quem está ouvindo, e você precisa ter aquele momento a sós.
é você e Deus, como o profeta Joel disse, para rasgar o coração e chorar na presença de Deus e falar tudo, coisa que talvez você não falaria para a pessoa mais íntima sua e que te compreenderia até um certo ponto. Coisas que são tuas, limitações que são tuas, e já vai falar das limitações, sonhos que são teus, aspirações que são tuas, e que em algum momento, por mais que alguém te ame, poderia racionalizar e pensar, puxa, mas ele está pensando assim, mas ela está desejando isso, mas por quê? Não, mas Deus não vai fazer questionamentos, Deus vai te compreender completamente. E aí, você precisa desse momento. Alguns fazem isso caminhando. Eu conheço alguém que faz isso correndo. Ele tem um momento de corrida diária, e aí é o momento que ele consegue rasgar o coração, falar com Deus, e ele faz isso, ele dedica aquele momento a Deus, e ele fala com Deus, ele percebe algumas ministrações de Deus na vida dele, ele chora, e ele faz isso, é como se fosse, né, o quarto dele, é como se fosse, né? Mas se você não consegue fechar a porta, né, do que está em volta, quando você está fazendo uma caminhada, então vai para o quarto mesmo, literalmente, vai para o quarto, e ajoelhe, ou caminhe em algum lugar mais amplo, né? Nós temos a quadra lá, e o meu gabinete pastoral fica ao lado da quadra, é o mesmo espaço, então durante o dia de manhã não tem ninguém lá, e aí o meu momento costuma ser caminhando. Eu vou falando com Deus, caminhando, né? Esse é meu monte da transfiguração, eu vou falando, conversando com Deus todas as manhãs, caminhando em volta da quadra. Só que existem algumas situações em que eu preciso parar de caminhar, eu me ajoelho lá, e rasgo o coração. Falo, Deus, não está legal isso. Deus, eu não gostaria que isso continuasse acontecendo. Intervém em nome de Jesus. Intervenha. Se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Eu estou aqui totalmente incapacitado, impotente, não consigo interferir nessa situação. Tem misericórdia, socorre, vem em nosso favor. É clamor mesmo, é rasgar o coração. Então nós precisamos ter aqueles momentos de especial intimidade com Deus, quando nós rasgamos o coração. O texto aqui, que nós acabamos de ler, ele fala de uma intimidade especial. E nós precisamos criar esses momentos, nós precisamos buscar esses momentos de intimidade especial. Mas existem as limitações também. Do versículo 32 ao 34, Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Quais são as limitações que a gente vê nesse texto? A primeira limitação: a glória de Deus estava se manifestando, ok, isso é positivo, mas eles estavam com sono ou dormindo? Eles estavam dominados pelo sono, então era dormindo, né? É porque eles acordaram subitamente. Isso, o sono dominou. O sono dominou, eles capotaram, literalmente, apagaram, e não era uma sonequinha leve, igual alguns fazem na hora da pregação, não. O negócio era pesado mesmo. Isso acontece lá? Né? Acampamento é diferente, né? Ver o preletor de fora, você nunca ouviu, aí você consegue ficar um tempinho a mais acordado, né?
Agora ouvir o mesmo pastor, os mesmos irmãos, sempre, o sono aumenta, né, irmão? Peguei bem na hora que ele estava abrindo a boca. Mas acontece, né, por outras razões, às vezes não é nem pela pregação, né? Eu prefiro acreditar que alguns estão bocejando porque é pesado o ritmo do acampamento, né? Então a gente fica nessa esperança que não seja por causa do pregador. Mas o fato é que eles estavam com sono, dominados pelo sono, e eles acordaram subitamente. Perderam o foco. Glória de Deus manifesta e sono pesado não combinam. Glória de Deus manifesta e gente dormindo sem perceber não combina, mas acontece. Quantas vezes Deus está manifestando a glória dele? Deus está fazendo as coisas acontecerem. Deus está se revelando. Deus está mostrando o caminho. E nós estamos bocejando, nós estamos dormindo, nós não estamos percebendo o que acontece. Então não é porque, às vezes não é porque Deus não está se manifestando, entende? Às vezes não é porque Deus não está falando. Às vezes não é porque Deus não está te mostrando o caminho. Mas pode ser que você esteja distraído com tantas coisas, ou com tanto sono, que você nem percebeu a glória da transfiguração. Então precisamos estar atentos. O que Deus está fazendo que eu preciso acompanhar? Não é? Alguém me disse isso. Deus tem coisas para fazer em Portugal, e você precisa entrar nisso. Você precisa entrar nisso. Não, você vai ser mais um. Não é? Então você vai ser mais um. Então o que Deus está fazendo e eu preciso entrar nisso para acompanhar? Se eu estiver dormindo, né, se eu estiver com muito sono, se eu estiver muito desligado, eu não vou perceber. Eu preciso entrar nisso. Eu preciso entrar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está realizando. Então, e aí o problema é que o sono ele vai gerar um outro problema, né? Olha o perigo, gente. Qual que é o problema nesse pequeno trecho? No 32 e no 33, o sono, ele gerou o quê? Alguém viu aí no finalzinho? Precipitação. Por que precipitação? Porque pediu... eu não ia falar essa. Joia, eles se precipitaram porque eles queriam eternizar um momento com Elias e Moisés. Eles não estavam pensando lá. Eles estavam pensando aqui está muito bom, e tomara que não chegue amanhã. Porque amanhã, depois do almoço, a gente volta para a nossa realidade. Quem dera se a vida fosse esse acampamento. Gente, o monte da transfiguração não existe para ser eternizado. Há momentos na vida que nós queremos eternizá-los. Por exemplo, férias. Você trabalha para ter férias, ou você tem férias para poder trabalhar? Como que é? Não. Tudo bem, acontece os dois. Tá? Você trabalha e se planeja para tirar férias. Ok, nenhum problema. Mas qual que é? Eu estou falando de essência. Estou falando de razão. O sabá serve para nos preparar para o trabalho, ou a gente trabalha por causa do sabá? O sabá, o dia de descanso, nos prepara para o trabalho. O fato é que a gente quer trabalhar e aí não vê a hora de chegar o nosso dia de descanso. É natural, até aí tudo bem, né? Por favor, me entendam, até aí tudo bem. Trabalhamos agora, puxa, que bom, dia de folga, meu sabá hoje, meu dia de folga, ou minhas férias, olha, 15 dias agora, vou sair, passear com a minha família. Há momentos que nós queremos eternizar. Como eu e a Mara somos assalariados, né? Nós fizemos um planejamento de 3 anos para a gente ter uma férias assim, muito especial. E aí nós passamos 15 dias viajando em alguns lugares interessantes. E aí, fala a verdade, eu queria eternizar
aqueles 15 dias. Dá céu. O ano passado. eu queria eternizá-los, porque a partir de agora as coisas mudam, né? As coisas vão mudando a partir de agora, e agora como missionários é outra configuração, mas como nós ainda, o ano passado, né, nós tínhamos salário normalmente, nós nos planejamos por 3 anos. E aí, obrigado, Ale. E aí o que aconteceu? Gente, o toque dele é porque é 10h30. Vocês lembram a hora que eu comecei? Não, mas já está mais no meio do caminho. Vamos lá, tá? Já vamos para o terceiro ponto. E aí, e o último. Então nós queríamos eternizar aquele momento. Mas aí é muito clara a convicção de que Deus nos deu aquele momento para nos renovar e nos preparar para o retorno, e nos preparar para o trabalho, e nos preparar para os desafios. Então nós tiramos dia de folga para trabalhar, nós tiramos férias para trabalhar melhor, nós participamos de um acampamento como esse para viver melhor o nosso dia a dia como servos de Deus. Se a gente pudesse eternizar esse momento, nós vamos eternizá-los na memória, não é? Mas a verdade é que a gente volta para a realidade e Deus usa esses 4 dias para nos preparar para a realidade, Para carregar a nossa cruz, como diz lá. para carregar a nossa cruz. Nos prepara para isso, nos prepara para tomar a nossa cruz. Então amém. Que bom que existe férias, que bom que existe dia de folga, que bom que existe acampamento de carnaval aqui no Maricota, que bom que existe o domingo como igreja reunida. Que bom que Deus nos dá esses momentos maravilhosos para nos preparar para a vida, para nos preparar para enfrentar as dificuldades, para nos preparar para enfrentar os desafios de todo dia, como o pão nosso de cada dia. É todo dia que nós temos desafios e nós precisamos estar preparados para isso. E aí então tem um outro problema. Tem esse que a Alba falou, e tem um outro problema no versículo 33. Quando você está com sono, quando você se precipita, você faz o quê? Você interpreta a realidade de forma errada. Porque a Bíblia diz assim: façamos 3 tendas, né? Eles falaram, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E o finalzinho da versão NIV, da NVI, diz assim: ele não sabia o que estava dizendo. Quando nós estamos com sono, nós não sabemos o que estamos dizendo. Quando você acorda, quando você está com muito sono, está grogue de sono, conversa algumas coisas de madrugada, você levanta, conversa algumas coisas que não tem nada a ver. E às vezes quando nós estamos desligados da referência, desligados do foco, o que vai acontecer? Nós vamos fazer interpretações equivocadas. Interpretações equivocadas da realidade que nos cerca, da vontade de Deus, e isso é um problema. Então tome cuidado, nós somos limitados mesmo, mas vamos procurar ficar acordados. Aliás, Paulo fala isso aos Tessalonicenses, né? Que nós andamos com quem anda de dia, não com quem anda de noite, e nós somos chamados para a luz, e nós precisamos ficar mesmo como quem vive acordado, vigiando. Orai e vigiai. Não é só orai e vigiai. Quantas vezes você pode passar meia hora, 1 hora de oração, e quando você sai dali, se não vigiar, cai em tentação ou entra em tentação por falta da vigilância. Então tem que ficar esperto, tem que perceber o que está em volta, porque o diabo, nosso adversário, está bramando como um leão buscando alguém para devorar. Não é isso que Pedro diz lá no capítulo 5, versículos 7 e 8? Não andeis ansiosos, não é? Ou lancem a ele toda a ansiedade. E aí é interessante porque é junto com o perigo da ansiedade que ele coloca a ameaça do leão que está ao derredor bramando como leão. A ansiedade
pode ser esse sono, né, que nos atrapalha. E aí os últimos versículos, a gente precisa fechar com o mestre, do 34 ao 36. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Há coisas que Deus segreda. Quando eu fiz a frase ali, eu coloquei fechar com o mestre, mas aí, agora de manhã, eu acho que seria mais interessante segredar com o mestre, né? Dá para alterar aí? Segredar com o mestre. Por que segredar com o mestre? Porque tem coisas que o mestre vai dizer para você. Segredar. Tem coisas que o mestre vai dizer para você, não der também não tem problema. Tem coisas que o mestre vai dizer para você, que é para você guardar por um momento. Não chegou a hora ainda de falar. Não chegou a hora de compartilhar ainda. Não chegou a hora. E aí toma cuidado. Toma cuidado, irmãs, também. Toma cuidado, irmãs, também. Vou contar um segredinho para vocês. Minha esposa falou: ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas essa aí vai ser boa, hein, amor? Essa, você vai até me dar um abraço depois. Gente, segredinho. A Bíblia fala de uma goteira. Goteira. Gente, dormir com goteira, talvez não seja essa a nossa realidade de hoje. As pessoas mais antigas viviam isso mais. Mas goteirinha, goteirinha é muito ruim, não é? E a Bíblia fala que a Bíblia compara alguém com goteira, não compara? Hã? As irmãs não querem falar? Os maridos estão aí sorrindo. Amém, fala, Senhor. Fala, Deus. Mas as irmãs, a Bíblia fala do perigo de você, irmã, se tornar goteira, que fica falando toda hora a mesma coisa na cabeça do seu marido. E a Mara descobriu um segredo. A Mara descobriu uma estratégia. Cadê a hora de falar? Não fala nada. Né? Ela descobriu uma estratégia. E hoje de manhã aconteceu isso. Eu acordei sobre os mantenedores. Mara já tinha me falado algumas vezes: amor, precisa compartilhar, ser mais específico e tal. Isso em outros momentos. Eu acordei hoje, gente, acordei 8 horas. E aí o primeiro pensamento: preciso falar sobre os mantenedores. Preciso ser específico. Aí a Mara falou assim: amor, eu estava orando. Você lembrou dos mantenedores? Amor, aleluia. Estava pensando nisso agora. E qual que é a estratégia que Deus deu para ela? Qual que é a estratégia que Deus deu para ela? Fala uma vez com o seu marido. Ele está com a cabeça dura? Ele não entendeu? Fala comigo. Ele é meu servo. O coração dele está na minha mão. Eu vou falar com ele. Porque ele é cabeça dura. E eu sei onde pegar. Se você ficar falando, ele vai ficar mais duro ainda. Porque o homem é assim, né? O homem é assim. A esposa fala, fala, fala. E aí, porque ele está ouvindo, ele está... Aí que ele vai enrolar mais ainda. Aí que ele não vai fazer. Ele não faz de... Irmão, eu vou revelar um segredo para você. Ele não faz de pirraça. Está contando segredo do aqui. Sei
Ele não faz pirraça. Só que às vezes ele nem sabe. Ele nem sabe que faz de pirraça. Entendeu? É igual criança mimada. Às vezes nem percebe, mas está fazendo pirraça. A esposa fica falando e ele não vai fazer. Tá? Ou então, ele vai resolver fazer, e aí vai fazer de qualquer jeito, e vai fazer só para você parar de falar. Entendeu? Ah, não aguento mais, chega, misericórdia, vou fazer. Aí ele vai fazer de qualquer jeito, não faz por amor. Não faz por amor, faz porque você é chata. Entende? É muito melhor. Eu ouvi alguém falando, entendo. É muito melhor quando o marido entende o que ele precisa fazer. E ele faz por causa da consciência diante de Deus. E porque ele ama você. E porque ele entende o que é certo. Isso é maravilhoso quando isso acontece. E gente, de verdade, vocês sabem que todo homem, todo homem, viu, irmão? Não adianta você falar, eu sou diferente. Não, todo homem carrega a síndrome de Adão. A síndrome de Adão é dar um passinho para trás, é se fechar igual ostra. Tá certo? Por isso que escreveram aí, baseado em dados científicos, homens são ostras, mulheres pés de cabras, que ficam tentando abrir a ostra. Então, porque o homem carrega a síndrome de Adão. Entende? É natural do homem ser omisso, ele não pode, ele tem que reagir, ele tem que aprender. Mas ele é natural dar um passinho para trás. E o que é próprio da mulher? A síndrome de Eva. O homem dá um passinho para trás e dá 3 para frente. E se você deixar, gente, perdeu. Está lá na frente, está andando lá e você está aqui, né? Tentando acompanhar, e aí quando você chegar lá, ela já decidiu tudo, já resolveu tudo. E se fosse só a cor da casa, estava bom. O problema é que às vezes envolve cartão de crédito. Aí chega a fatura, né? É sério isso. É sério. Então, quando a gente fala de segredar, né? Deus mostra pra gente coisas. Assim Deus coloca no nosso coração. Em relação ao seu marido, em nome de Jesus, faz isso. Sabe? Porque nós, vamos falar de nós agora, irmãos, vamos ser honestos. Quem já assistiu o desenho do Bob Esponja? Irmão, você já assistiu? Você sabe o Patrick? Fica assim, com a boca aberta e babando, e não entende as coisas. Somos nós. Somos nós. A verdade é que nós... Gente, mulher, mulher, percebeu. Percebeu ontem, demorou. Entende? Agora homem, gente, até entender algumas coisas tão básicas. Vai jogar bola hoje, né, pastor? Vamos terminando. Então o que acontece? Às vezes, gente, irmãs, tenham paciência. Aliás, mais do que vocês têm, né? Porque às vezes nós somos meio Patrick, a gente não percebe. E às vezes nós não somos igual ao Patrick.
Nós somos igual aquela pedra onde o Patrick dorme. Cabeça dura, cabeça dura. Cabeça dura. Eu estou falando isso, gente, porque a Mara já chegou em mim quantas vezes e falou assim: amor, estou percebendo isso e isso, a gente precisava fazer isso. E num primeiro momento, não, cabeça dura. E ela já descobriu: então eu não consigo, ele não concorda, ela vai falar com Deus, ela vai falar com Deus, ela vai jejuar, ela vai orar por mim. Aí passa um mês, passa 3 meses, aí eu falo assim: 1 ano. Não, gente, não, ela está orando. Passaria 1 ano se fosse sem oração. Como é com oração, é menos tempo, que é Deus que age. Aí passa pouco tempo, eu chego na Mara e falo assim: amor, eu estava pensando sobre isso. Aí ela: que bom, que bom, que ótima ideia, né? Que ótima ideia, é verdade, irmãos, irmãs, falem mais com Deus e menos com seus maridos. Em nome de Jesus. Tá bom? Os últimos versículos, então, para a gente orar. Os últimos versículos, eles nos mostraram que Deus compartilhou coisas com eles, Jesus compartilhou experiência com eles, que eles guardaram no coração. Eles tiveram a habilidade de discernir o momento certo para falar. Discernir o momento certo para falar. É hora de falar? Vai ficar? Eles discerniram, eles segredaram, né? Aquilo que foi segredado com eles, né? Eles guardaram de verdade e souberam abrir no momento certo. Então nem tudo que é certo, né, precisa abrir em qualquer momento. Há coisas que precisa mesmo colocar diante do Senhor para falar na hora certa, do jeito certo. Então assim, que o Senhor nos ajude a ter o nosso monte da transfiguração, que isso vai nos capacitar nas nossas debilidades, tá? E aí nós vamos ganhar condições de discernir o momento certo de agir. Vamos orar sobre isso? Vamos orar? Podem ler para mim? 1, 2, 3. Precisamos estar juntos com o Mestre nos remédios, cuidar com as limitações e celebrar com Ele. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Nós compartilhamos, mas a verdade, Pai, é que nós desconhecemos de como ela vai ganhar os corações, onde ela vai agir, as transformações que ela vai fazer. E a gente sabe que isso vai acontecer, porque ela é viva e eficaz, porque ela não volta vazia, porque nós somos o teu povo reunido, e o Senhor, pela palavra do Senhor, nos transforma, nos melhora. Então, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque nós podemos ter os nossos montes da transfiguração, porque nós podemos ser alertados a cuidar com as nossas limitações, e há coisas que o Senhor vai segredar ao nosso coração, que nós vamos perceber quando agir, a melhor maneira de falar, o tempo certo. Pai, quantas coisas nós fazemos na nossa força, quantas vezes nós agimos na nossa habilidade, mas a tua palavra diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo teu Espírito. É o Senhor quem diz. Então há coisas e há caminhos que é somente pelo teu Espírito.
Não é na força do cavalo que a vitória será conquistada, não é na habilidade do homem, mas é no temor ao Senhor. Então, Pai, há coisas que precisam ser melhoradas nas nossas vidas, no nosso casamento, na nossa paternidade, há coisas que precisam ser melhoradas como igreja. Então nós pedimos ao Senhor que pelo Espírito nós possamos agir, e que o Teu Espírito haja nas nossas habilidades, mas que seja do Senhor, que seja do Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.